Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de pré-cálculo. Eu sou o professor Ricardo e serei responsável pelas aulas ao vivo da disciplina ao longo do módulo 54. Eu sou formado em Engenharia Química, tenho mestrado e doutorado na Engenharia Química e também tenho graduação em Licenciatura Matemática. Então, eu quero apresentar para vocês o que nós vamos estudar, né? Por que nós estudamos pré-cálculo e conversar um pouquinho com vocês da importância de se aprender pré-cálculo. Então, no nosso curso de pré-cálculo, nós vamos aprender, ou melhor, nós vamos revisitar funções. Todas aquelas funções que vocês estudaram ao longo do ensino médio, nós vamos revisar aqui para que vocês tenham início à disciplina de cálculo 1, depois de cálculo 2 e depois de cálculo 3. Então, essa disciplina ela vai fornecer ferramentas para que vocês tenham um bom desempenho ao longo das outras disciplinas de cálculo, tá certo? Então, eu trouxe aqui uma curiosidade de aplicação de funções no nosso dia a dia. Né? Recentemente, nós fomos aí bombardeados com essa epidemia da Covid-19 e por que o pré-cálculo vai estar relacionado com a Covid-19? De que maneira nós podemos usar conhecimento de pré-cálculo ou sobre funções com a Covid-19 ou para minimizar os efeitos da disseminação dessa doença, dessa pandemia da Covid-19. Então vamos dar uma olhadinha aqui num texto que eu trouxe para vocês. Ó. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde ela foi alertada por alguns médicos que na cidade de Wuhan, na China, vários casos de pneumonia. Né? Então tratava-se de uma nova cepa de coronavírus. Veja, o coronavírus já era conhecido, só que o que eles estavam identificando era que era um outro tipo de vírus, tá certo? Que estava contaminando humanos. E a forma como ela contaminava era muito rápida, e a forma como ela tomava conta do pulmão também era muito diferente daquilo que já se conhecia desde então. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram e identificaram a existência desse novo coronavírus, tá? Lembrando que esse coronavírus ele já estava por toda parte, era essa cepa em particular que era nova, mas já existiam outras cepas que eram conhecidas pelos médicos e pelos infectologistas até então. Então, essa nova modalidade aí de coronavírus, né? Então, essa cepa, não necessariamente essa, mas todas as outras cepas, elas são responsáveis, é a segunda principal causa de resfriado comum, principalmente nas últimas décadas, só que elas não geravam doenças graves em humanos, a não ser resfriado comum, que é aquele que você provavelmente já nos deparamos ao longo da vida, tá certo? Claro que isso é após o rinovírus. Já são conhecidos 7 tipos de coronavírus em humanos, que nós chamamos de H-CoVs, né? O H ali referente a humanos. Então, nós temos ali o H-CoV 229E, o H-CoV OC43, o H-CoV NL63, o H-CoV HKU1, o SARS-CoV, que é responsável pela síndrome respiratória grave, a MERS-CoV, síndrome respiratória do Oriente Médio, e mais recentemente o coronavírus, que inicialmente foi chamado de 2019 nCoV, e no dia 11 de fevereiro de 2020 recebeu esse nome que nós utilizamos hoje, que é SARS-CoV-2, que é responsável pela Covid-19. Bom, trouxe todas essas informações estão disponíveis nesse site que vocês podem acessar, então tem todo ali o histórico da disseminação do coronavírus na América Latina. E por que eu trouxe essas informações para discutir com vocês na disciplina de pré-cálculo? Bom, só lembrando vocês que essas epidemias de saúde pública e internacional, ela não é uma coisa nova, não é uma coisa recente. Nos últimos anos aí nós tivemos pelo menos 6, né, epidemias, só que a do coronavírus ela tomou uma magnitude global, tá certo?
justamente por alguns fatores que eu vou explicar agora por meio de funções matemáticas. Os modelos matemáticos, pessoal, que descrevem a propagação de doença, eles são diversos. No entanto, o mais utilizado em saúde pública, né, é o modelo de epidemia chamado de SIR. Esse modelo, ele do inglês, tá? Ele relaciona as iniciais de suscetíveis, infecciosos e de recuperados ou removidos. Então, esse S do modelo SIR, que a gente tem aí, são números de indivíduos suscetíveis, ou seja, são as pessoas da população que podem receber o vírus e ainda não têm anticorpos. Então, no caso do coronavírus, toda a população humana, e agora recentemente aí existem relatos, inclusive, de animais, estavam suscetíveis a ser contaminados pelo coronavírus, tá? O I representa os infectados, que é o número de indivíduos que estão doentes, e o R corresponde ao número de indivíduos que foram recuperados ou foram removidos da amostra que está sendo estudada. Então, removidos ali significa que eles vieram a óbito, ou que foram recuperados, ou que foram para isolamento. Então, nós temos esse diagrama, tá certo? O S, o I e o R, né, que representa ali as fases que nós temos para a propagação de uma doença. Então, o indivíduo, ele é suscetível, ele pode ser infectado pela doença, e após a infecção, ele pode ser removido ou ele pode estar recuperado, podendo ter imunidade ou não. Então, note, pessoal, que esse modelo, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o beta, tá certo? Que aparece ali. Esse beta é um parâmetro que nos diz o quão fácil é para um indivíduo infeccioso infectar um indivíduo suscetível, tá? Então, nós sabemos que existem doenças que são mais fáceis de transmitir do que outras doenças. Para vocês terem ideia, eu tenho aqui alguns valores anotados. O beta do Covid-19, ele apresenta um valor bastante alto. E o outro parâmetro que nós temos ali é o gama, tá certo? Que nós temos, esse gama, ele vai indicar que é o tempo relacionado à probabilidade de um indivíduo infeccioso ser removido, ou seja, ele denota a taxa com que os indivíduos infectados se movem para a classe de remoção, no caso, morte ou a recuperação da doença. Então, nós temos dois parâmetros nesse modelo. E aí, pessoal, por meio de modelagem matemática, nós vamos perceber esses modelos, se vocês derem uma olhadinha mais a fundo sobre ele, as equações que descrevem esses modelos, elas são equações exponenciais. Na verdade, existe equações diferenciais que descrevem esse modelo. Eu trouxe aqui as equações diferenciais, vocês vão estudar essas equações diferenciais em cálculo 3, tá? Então, note que nós temos ali um N que aparece, representa o número de indivíduos da população, o número total, tá certo? Mas nós não estamos interessados nas equações diferenciais, aqui em pré-cálculo nós estamos interessados na solução dessas equações. As duas primeiras equações que eu trago aqui, tá? Que são os modelos matemáticos que descrevem o número de indivíduos que são suscetíveis e o número de indivíduos que são infectados. Se a gente olhar, nós temos ali duas funções que são funções exponenciais, o que indica que o crescimento de número de indivíduos infectados, denotados por I de t, ela cresce de acordo com uma função exponencial. E o número de indivíduos suscetíveis vai diminuindo, tá? Também de forma exponencial. E aí nós temos ali o número de indivíduos recuperados, que é dado por uma equação que talvez assuste vocês no primeiro momento, mas que vocês vão aprender a resolver esse tipo de equação quando vocês estudarem cálculo diferencial integral, tá certo? Aparece ali uma integral, né? Esse símbolo aqui é a operação chamada de integral, que vocês vão aprender em cálculo 1, tá certo? Então, note nessas duas primeiras funções que aparecem ali, que aparece esse termo, opa, cadê aqui? O R0, tá? Esse R0, ele denota, eu vou ler aqui para vocês, ele denota o número médio de pessoas
que uma pessoa infectada pode infectar. Ou seja, uma pessoa que está doente, ele pode contaminar quantas pessoas? No caso da Covid-19, esse R0 é igual a 3, tá certo? Isso é muito alto, esse valor é muito alto, tá certo? E aí, se com esse valor de R0 igual a 3, aliás, esse R0 igual a 3 é um dos maiores valores, tá? Que os indivíduos que estudam essas propagações de epidemia, é um dos maiores valores já obtidos, tá? Para a propagação de doenças. E isso foi o que assustou as pessoas no início, né? Os médicos, os indivíduos que trabalham com modelagem matemática, ficaram assustados justamente com esses valores. Então, o que significa esse R0 igual a 3? Então, um indivíduo contaminado, ele pode contaminar, em média, 3 pessoas, tá certo? E isso é o que assusta, tá certo? E aí, quando a gente olha essas 3 funções que são aí, eu consigo fazer um gráfico de uma função, que eram aquelas famosas curvas que no início da pandemia se falava, nós temos que baixar a curva, nós temos que baixar a curva. Qual curva? Olhem aqui comigo. Essa curva em azul, que aparece aqui, ela indica a curva de suscetíveis, ou seja, ela é uma exponencial decrescente, tá? Ou seja, é essa exponencial aqui decrescente. Ou seja, o número de indivíduos suscetíveis à doença, espera-se que ela diminua com o tempo. Acontece que na Covid-19, existem indivíduos que já tiveram a doença, ou seja, eles supostamente eram para ter imunidade, e acontece que eles não estão tendo imunidade. A imunidade parece, em algumas situações, dura um intervalo de tempo, tá certo? E aí eles voltam a ser suscetíveis novamente. Então nós temos retroalimentação. E aí o modelo já não é mais esse, passa a ser descrito por um outro, um pouco mais elaborado. O que indica que a função que vai descrever o número de indivíduos suscetíveis pode ser diferente dessa. Mas, se tratando daquela função que eu apresentei no slide anterior, o comportamento gráfico é isso aqui. Então, nós temos o tempo e o percentual de indivíduos suscetíveis à doença. Note que nós temos aqui o número de indivíduos infectados, tá? Denotado pela curva em vermelho. Então, note que era essa curva que a gente devia baixar, tá? Porque essa curva, ela vai depender aqui tanto de alfa quanto de beta, que por sua vez, ao longo da modelagem do modelo, o alfa e o beta são utilizados para gerar justamente esse valor de R0, tá certo? Ok? E aí, o número de indivíduos recuperados, note, o número de indivíduos recuperados aqui é o número de indivíduos que conseguiram se recuperar da doença ou que vieram a óbitos, tá? É a soma dos dois. Note que vai aumentar exponencialmente, tá? Aí lembrando que é o número de mortes e o número de indivíduos que conseguem sobreviver à doença. Mas aqui, o número de indivíduos infectados, ele gera um pico, tá certo? E é engraçado que a gente pode observar ao longo... Engraçado não, né? É trágico. Que a gente pode observar ao longo dos estudos dessa pandemia é o seguinte, nós estamos formando ali gráficos de infecção, né, de número de indivíduos infectados que está tendo um comportamento senoidal. Então, veja, nós temos um aumento, uma diminuição, pico, diminuição. Diminui, aumenta, diminui, né? Claro que agora, com a vacinação, né, as pessoas estão tomando vacina, esse número de indivíduos infectados, essa curva está diminuindo, e, consequentemente, ao diminuir essa curva, nós vamos ter aí o menor número de indivíduos que vão vir a óbito e a sofrer tudo mais. Então, o que preocupava os cientistas, os médicos naquela época, era justamente esse pico da curva. Por quê? Nessa condição de pico, ou seja, do número de indivíduos infectados ser muito alto, a gente não tem um sistema de saúde global capaz de atender a todos simultaneamente, né? Porque precisava de atendimento em UTI, condições especiais e tudo mais, como vocês puderam acompanhar e podem acompanhar ao longo de todo esse tempo que a gente tem vivido a essa pandemia. Então, o meu objetivo aqui era apresentar uma das aplicações de funções no nosso dia a dia.
O conceito de função, ele é amplo dentro da matemática, tá? Nós vamos utilizar bastante funções, principalmente aqui no nosso curso, nas disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo numérico, tá? Então, desejo a todos boas-vindas. Lembro vocês que as aplicações de funções são infinitas dentro da matemática. Para contar um pouquinho sobre esse modelo, eu utilizei esse artigo, Modelagem Dinâmica e Epidemiológica da Dengue. Note que é um modelo que descreve diversos tipos de doença que recentemente tem sido utilizado para aplicação no caso dos estudos da Covid-19. Tá certo, pessoal? Então sejam todos bem-vindos, continuem se cuidando, tá? E nós nos vemos nas nossas aulas ao vivo da disciplina de pré-cálculo. Até lá, um abraço.